Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do canal Marx, o episódio 14. Hoje a gente vai tratar do capítulo 6, capital constante e capital variável. Uhul. Meu nome é Diogo, hoje eu tô aqui mais uma vez com a Ana Paula. Olá! E, bom, antes da gente entrar no capítulo 6, alguns anúncios de final de ano. Queria lembrar todo mundo que dia 25 é Natal. Gente, dia 24 pro dia 25, nós temos uma data aí relativamente, né, que mobiliza pessoas. Mobiliza só pra quem tá tão ligado no canal que acabou esquecendo de comprar o presente. Ainda dá tempo, aqui tem 10 dias antes dos shoppings se encherem insuportavelmente. E aí, antes de comer, arroz com uva passa e farofa com groselha. E logo depois nós temos... Farofa com groselha, Diogo? É uma delícia. Logo depois nós temos o conhecido também por Ano Novo, né? São datas que, assim, são importantes. Sim. Talvez não para o ouvinte, para todos os segundo ano nossos depois ouvintes. do fim do mundo. Exato. Vamos aos anúncios. Gente... Primeiro, a Ana Paula terminou semana passada sim. o último módulo desse ano do curso de Economia para Não Economistas, isso. lá no Instituto Chão. Foi muito massa. A sexta turma. Diogo finalmente tomou a vergonha na cara lavada dele de participar do curso. E queria aqui eu, humildemente, agradecer muito ao pessoal do Instituto Chão. Para quem não conhece o Instituto Chão, pessoal muito legal que... Você quer explicar melhor? O Instituto Chão é uma forma de cooperativa de trabalho cooperado, assim, é uma associação de trabalhadores que basicamente se organizam para fazer todos nós chegarmos com mais fácil acesso a produtos orgânicos de qualidade, e eles simplesmente mantêm um lugar eles não colocam lucro em cima dos valores produzidos, né, levados para serem comercializados lá. Eles garantem o sustento deles e do espaço, que é enorme, com uma contribuição a pagar ao final da sua compra dos produtos orgânicos, né? Isso garante que você tenha acesso a produtos orgânicos com valor muitas vezes 5 vezes menor do que 5 vezes ou mais, né? Lembra aquela história do 2,60 do alface, R$5? Muitas vezes menor do que o produto que você vai encontrar em outras redes de supermercados, né? Produtos comercializados nas redes, né? E você tem a consciência do que significa o trabalho das pessoas que trabalham lá diariamente para garantir a organização da feira e tudo mais, Sim. Da logística dos produtos. É uma forma de sensibilização e de compreensão do valor do trabalho das pessoas, que você está pagando o trabalho delas, né? Sim, tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, né? E o trabalho que eu ofereci no chão, essa sexta turma do curso de Economia para Não Economistas, a gente teve a oportunidade de fazer algo muito parecido, né? Porque foi um trabalho de sensibilização também, e a ideia era exatamente essa, né? Que os alunos estivessem lá presentes, que houvesse o pagamento a cada aula, né? E o valor que eu sugeri era de R$20 a hora, R$20 a aula oferecida, Sim, né? não por hora, porque acabava dando 3 horas de aula, né? Na maioria dos dias. E para que se criasse uma relação de consciência do trabalho, né? Do valor do trabalho. Isso porque a gente está dentro dos limites do capitalismo, né? É um trabalho de sensibilização ainda dentro dos limites do capitalismo, mas Sim. foi muito legal, porque foi acessível e foi muito bacana para mim, porque a turma era ótima, incrível, como sempre. E era uma oportunidade de fazer uma coisa que eu queria muito, né? Que o trabalho do professor, que é um trabalho muitas vezes incompreensível para muita gente, que não sabe como funciona e que é muito pouco valorizado, né? Como todos nós professores sabemos, o valor que eu pedi de sugestão, como funciona a relação quando você está imediatamente ligado ao profissional, todas essas coisas. Foi uma baita experiência, assim.
Bom, acho que é isso. Então, quem não conhece o Instituto Chão, conheçam. Eles trazem os produtos orgânicos direto dos produtores. Quer ver o endereço deles? E a gente deixa anotado no YouTube. É na Rua Harmonia. Eu só não sei o número exato. Mas é na Rua Harmonia, na Vila Madalena. Na frente do Beco do Batman. Quem tá em São Paulo, mas se não, buscar no Google Maps, o Instituto Chão, na Vila Madalena, Rua Harmonia. Eles fazem intermédio direto com os produtores. E aí, não sei se todo mundo sabe, mas produto orgânico no Brasil é quase tudo produzido em assentamento do MST. Então, tem também um caráter social do trabalho que eles fazem lá, que é muito importante. Conscientização e muito importante também porque, às vezes, a gente sabe que em supermercados e grandes redes, às vezes o produto orgânico está lá, tem uma exploração do produtor. Os caras apertam a galera para pagar pouco mesmo, porque o supermercado está dentro da competição cadeia. Ali, da concorrência, então eles têm que fazer isso. Quer dizer, tem que fazer, né? Eles fazem isso. Também eles e lá no chão é uma coisa muito mais justa. O fornecedor forneça só a eles e uma série de questões ali que envolvem o processo para chegar o produto até a sua mesa muito, muito questionáveis. E só são questionáveis se a gente pode deixar eles a relevo, né? Em evidência. Isso é muito legal. O trabalho deles é muito, muito especial. Eu queria comentar que essa foi a última turma desse ano, foi a 6ª turma do curso, né? Então eu comecei esse curso no ano passado e eu acho que faz sentido eu comentar isso agora, porque assim, a minha ideia é que eu ofereça, a partir do 2º semestre do ano de 2020, uma outra forma deste curso, né? Uma forma mais com mais aulas, alguma coisa que eu vou formular. Então, de toda forma, isso por quê? Eu acho que todo mundo que nos acompanha aqui, de alguma forma, já viu que a gente está com uma frequência meio caótica, né? E a responsabilidade é minha, gente. Eu tenho que defender a minha tese de doutorado no meio desse ano. E foi uma loucura. No meio desse ano de 2020, eu tenho que defender a tese em 2020, até o meio do ano ela vai ter que estar pronta e defendida, e eu acho que para os ouvintes que sabem mais ou menos disso, e os que não sabem mais ou menos disso, eu posso garantir que é bastante difícil, e eu me preparei para conseguir não pegar nenhum outro grande trabalho nesse intervalo de tempo, para poder me dedicar exclusivamente à escrita dessa tese. Então, eu não vou abandonar o canal Marx, mas eu espero que vocês entendam que eu vou estar enlouquecendo, assim, completamente doida da cabeça, escrevendo uma tese de doutorado. Quando a tese de doutorado acabar, vai ser outra relação com o podcast, e eu gostaria de ser honesta com vocês, que vocês soubessem disso. Falar do último curso que você vai dar o novo curso que você então, eu deixei para falar ele com mais detalhes, porque esse capítulo do capital constante e capital variável permite, né, falar da importância. Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com questões ambientais, né? O tema eram acordos ambientais, como é que os acordos ambientais estavam se adaptando às necessidades econômicas. E eu analisava na dissertação o protocolo de Kyoto como uma relação espelhada, plástica, das necessidades da economia capitalista avançada. Muito bem. Os anos passaram e eu me sinto mais confortável hoje em dia para falar desse tema ambiental. E eu propus ao pessoal do CPF-SESC a oferecer em março desse ano um curso sobre negacionismo ambiental. Serão 3 encontros em março. Tema super atual, né? Uau! Dias 10, 17 e 24 de março, das 19 às 21h30, no espaço do CPF-SESC, que fica aqui em São Paulo, na 9 de julho. As inscrições ainda não estão abertas, eu estou só comentando com vocês. A gente vai ter episódios até lá. A gente vai fazer mais jabá, gente. O Rafarilo aqui diz para baixo. Mas a ideia é poder esmiuçar o que seria a questão da emissão antrópica, explicar exatamente qual é a conclusão, quais são as conclusões que os cientistas reunidos no guarda-chuva do IPCC chegaram, colocar as questões que limitam a compreensão desse tema, por que esse tema é tão difícil, por que esse tema é tão questionado. Então, vão ser 3 encontros onde a gente vai poder debater esse assunto. E eu acho que, se tudo der certo,
No começo do ano a gente também vai ter uma negociação, uma boa notícia, e talvez mais para frente eu possa trazer para vocês mais novidades sobre esse assunto. É isso. Muito bom. E último recado, só agradecimentos de final de ano, né? Aproveitar que a gente tá quase chegando já no fim. Agradecer, a gente recebeu provavelmente quem tem o Spotify, recebeu aí no Spotify, no seu Spotify pessoal, o seu wrap-up, não sei o que é lá, tudo que você ouviu em 2019. A gente, como podcaster, também recebeu todas as informações do que aconteceu em 2019 e ficamos felicíssimos, né? Com a repercussão de como tá indo o canal. Nossa, muito! A gente queria agradecer todo mundo aí. A gente viu que nós temos ouvintes, obviamente, aqui no Brasil, mas em Portugal, Uruguai, Austrália, Alemanha, Japão. Sim, são 24 países, segundo o Spotify, mas esses aí são os principais. São, acho que, 2.300 inscritos no canal. Ao todo, contando Spotify e SoundCloud, nós temos 2.412 ouvintes. Vocês são 2.412 indivíduos interessados. Então, a partir de agora, eu vou falar obrigado 2.412 vezes. É brincadeira. Mas obrigado a todos. Obrigados a todos. E se vocês, quando forem entrar em contato conosco, puderem falar de onde vocês são, porque pra gente a gente, quando fez isso aqui, realmente a nossa audiência era a nossa e talvez da minha mãe, né? Não, mas agora nós temos 2.412 pessoas que são inscritas no feed. É muita gente. É isso aí. Então eu pedi também pra todo mundo que, quem quiser, vai no YouTube lá que tem espaço pra comentários, na página da Ana Paula, no Caderno também. Sem Pauta, ou se buscar canal Marx no YouTube também, vocês vão achar lá todos os episódios. Comenta, fala de onde vocês são aí, porque eu vi que tem uma pessoa da Suíça, uma pessoa da Finlândia, uma da Suécia, eu queria saber quem são essas pessoas. Tem o canal Marx, que é tem o Twitter, tem o Instagram. As pessoas podem conversar conosco por lá. Gente, interajam com a gente, pô. Pra gente não se sentir tão sozinho, se sentir mais motivado pra melhorar ainda mais, gravar mais episódios mais rápido. Uma coisa que eu notei é que dos episódios mais ouvidos, tá o método dialético, o piloto, a mercadoria. E eu vou falar pra vocês não deixarem de alcançarem o episódio da mercadoria, do fetiche da mercadoria. Ele é extremamente importante para tudo que vai estar para vir e por vir também. Sim. Certo? Não esqueçam desse episódio. É isso aí. Sem mais delongas, já estamos mais de 10 minutos só no jabá. Só no jabá. Vamos entrar agora no capítulo 6, capital constante e capital variável. Capítulo importantíssimo. Os conceitos aí vão aparecer muito daqui para frente. Sim. E são muito importantes por uma questão que vai ser abordada no livro 3, né, Ana? Isso, o Diogo tá fazendo papel de levantar a bola, porque eu comentei para ele que esse capítulo, ele é, assim, central para que a gente possa compreender. Eu acho muito legal, né? Porque a gente tá lendo um capítulo 6 do livro 1 e a gente tá falando que ele é muito importante para o que é estabelecido pelo Marx na seção 3 do livro 3. Então, assim, tentando pensar o quanto isso é importante e impacta no argumento das pessoas que leem o Marx, dizendo que os últimos livros, né, autores, filósofos, correntes interpretativas que vão dizer que o livro 3 é um livro que não tem a mesma capacidade de fornecer ferramentas para uma análise da teoria do valor. Ele é, obviamente, um livro que não foi esculpido nos últimos detalhes pelo Marx, mas as ferramentas que nós temos ali, como elas chegam para nós, são muito importantes. Na seção 3 do livro 3, é a seção onde o Marx vai apresentar a lei da queda tendencial da taxa de lucro. Famosíssimo. Famosíssimo, assim, é um debate que pega fogo no canavial, literalmente. E para compreender, né, ele não vai retomar necessariamente como ele apresenta o capital constante e o capital variável aqui, como a gente vai apresentar hoje. Então, para entender essa seção 3, é muito importante entender a natureza do capital variável e do capital constante e ler e pensar na seção 3, que nós não chegamos, óbvio, no livro 3, olhando
o capítulo 6 do livro 1 traz mais, vai permitindo que o leitor tenha mais acesso seja mais confortável em entender por completo o que é estabelecido nessa sessão. Vamos entrar lá de cabeça? Bom, acho que a primeira coisa interessante aqui que eu notei que ele coloca, eu acabei não anotando a página, mas uma das primeiras coisas que ele tem é falar que ao trabalhar, o trabalhador, ao mesmo tempo, faz duas coisas. Durante o trabalho, o trabalhador conserva o valor dos meios de produção na nova mercadoria e cria valor pelo trabalho. Então, ele vai... Esse conservar, acho que a gente pode chamar de transferir também. Depois, acho que ele fala até em transfiguração, uma coisa assim, né? Então, ele transfere o valor de uma mercadoria mais primária para algo mais elaborado, através do trabalho dele, e ele também cria valor pelo trabalho. Sim, o Marx... Assim, se você está dormindo, passou batido pelo capítulo 6, esse é o capítulo onde o Marx basicamente vai argumentar, e você vai ver que é uma argumentação muito clara, é que basicamente os meios de produção, os produtos, os maquinários, eles, né, graças ao trabalho, ele tem transferido seu valor para o produto final. Mas quem produz o valor, o tal do mais valor, aquele que agrega valor final ao produto, não são esses objetos inanimados que entram no processo de trabalho, mas é exatamente o trabalhador. Sim. Então é um capítulo onde ele basicamente vai pegar a linha da costura dele e mostrar que não são os elementos que fazem parte do processo de trabalho, é o fator do trabalhador que vai agregar um valor a mais. Sim, esses elementos é o que a gente costuma chamar de custo, né? Sim. Então, você vai fazer uma roupa, você compra lá 10 conto de tecido, o trabalhador corta esse tecido, costura a roupa, esses 10 conto de tecido viram 10 conto na roupa, então, o custo, aí nesse custo da roupa tem os 10 conto do tecido. Isso só foi transferido. O Diogo gosta de trabalhar com marcenaria e eu gosto de trabalhar com costura. Então eu vou dar um exemplo para mim, né? Um tecido que vai encolher na máquina, assim que você lavar, ele custa pelo menos R$20. Ou seja, um tecido que vai encolher na sua máquina, 1,5 metro desse tecido, R$20. Para você fazer uma coisa mais ou menos que fique no seu corpo razoável, você vai ter que fazer as medidas, fazer o desenho, cortar com precisão, depois montar o jogo do vestido, depois passar na máquina. E esse produto tem que, no sistema capitalista, é produzido a ponto de chegar, dependendo de onde você vai comprar esse vestido, por R$100, né? Por R$70. Então, veja, por mais que eu coloque, o Marx vai colocar aqui com detalhes, por mais que eu coloque a depreciação da máquina de costura, que eu coloque o valor do tecido, que é exatamente, essa depreciação, né? Que a gente coloque o valor do tecido, né? Momento Senai, né? Coloca o produto que você usou na conta final do valor do custo final do produto. Quem está transformando todos esses elementos e mobilizando esses elementos é a mão da costureira. Sim. Certo? É a mão da costureira, mas ela pode também chegar em casa e fazer bolos, certo? E ela vai fazer da farinha, o chocolate, o açúcar, mobilizar esses elementos e fazer um bolo. Ou seja, outra coisa que o Marcos vai apresentar aqui, não é o trabalho do marceneiro, da costureira, do jogador, né? É o trabalho abstrato, é esse trabalho que mobiliza os objetos inanimados e põe valor, né? Então, por mais que eu coloque na ponta do lápis tudo que eu mobilizei, se esse vestido chega na sua porta por R$70, ou que ele chegue na sua porta a R$24, alguém está transferindo um valor muito, muito importante e alguém está pondo um valor muito importante. Só para deixar claro, a gente não está tentando justificar custo de nada ou preço de nada, né? Só para lembrar que preço e valor são coisas diferentes. O preço é só uma expressão do valor. A gente só está tentando mostrar como que o valor vai se transferindo de uma coisa para outra, né? Sim. Então, aí vão ter mais para frente, vão ter os outros capítulos da exploração, da mais-valia, que a gente vai entender como se forma mais ou menos esse... E lembrando que a costureira
brasileira ganha em média o quê? Ela ganha em média R$1 ou alguns centavos por peça costurada, certo? Isso para o seu vestido você comprar numa loja de shopping ou numa loja de rua, certo? Ela vai ganhar alguns centavos de real. Mas por hora é importante saber que o valor que tinha numa matéria-prima lá no tecido, através do trabalho humano, ele é transferido. Não é qualquer trabalho humano, certo? É o trabalho desse sistema de produção. Certo? É claro que todo o trabalho humano vai transformar e conservar, mas é nesse sistema de produção é que vai poder haver essa criação de um mais valor, que basicamente o que o Marcos vai mostrar aqui é que o trabalhador ele paga a si e gera um mais valor, né? Então, essa relação de trabalho específica que a gente está falando, não é o... Assim, tem que tomar cuidado mesmo, porque a gente às vezes pode pecar nesses detalhes, assim. Sim, muito bem lembrado. Bom, com relação a isso, o Marcos vai lembrar logo na segunda página que não tem nota nenhuma. Pera lá, não vai para a segunda página, não. Então pode falar o que você quer da primeira. O Marcos, logo a primeira frase do primeiro parágrafo, ele já dá a letra do que vai tratar esse capítulo todo, né? Então, ele vai falar os diferentes fatores do processo de trabalho formam partes diferentes no modo da formação do valor do produto, certo? Então... São basicamente dois fatores. São dois fatores, processo. Eles entram de um jeito diferente e eles participam de uma forma diferente no valor do produto criado final. E aí o Marx, na página, acho que na página seguinte, a primeira, ele vai falar o seguinte: o trabalhador agrega valor, portanto, mediante seu trabalho, não por ser trabalho de fiação ou de marcenaria, mas por ser trabalho abstrato, social, geral, e agrega determinada grandeza de valor, não por ter seu trabalho um conteúdo particular, útil, mas porque dura um tempo determinado. E eu fiz questão de circular tempo aqui, porque o Diogo tem discutido muito sobre a questão do tempo na nossa sociedade, como a gente é capaz de medir tempo. Sim. Né? E dar preço, melhor dizendo, né? Valor ao tempo. A gente dá valor. E sempre lembrando ao amigo ouvinte que aqui não é valor num sentido metafísico, né? É um sentido de valor no sentido capitalista. Nós damos peso monetário para isso aqui. Sim. Né? E é bem interessante, porque ele está falando que o trabalho ele pode ser medido por tempo. Sim. E o tempo é um valor que tem uma quantia específica. Inclusive lá no capítulo 8 ele fala, a gente vai chegar mais pra frente, mas ele fala alguma coisa como o capitalista rouba tempo, escamoteia tempo, e mais alguma coisa com o tempo, muito, muito bonito assim o que ele fala, mas isso aí acho que a gente não, vai falando, enquanto você vai falando, frente. tem um autor alemão que ele tem um texto, um livro dele, eu vou pegar aqui enquanto você vai falando no microfone. Tempo comprado? Não? Porque tem um teu do Heidegger também, do tempo, né? Isso. O Wolfgang Streeck, Tempo Comprado, a crise adiada do capitalismo democrático, Wolfgang Streeck. E para a gente ter uma noção de que, passando por esse breve parágrafo, né, os autores que se debruçaram são vários, né? Sobre a questão do tempo, a questão do ócio, a questão de como você se relaciona como trabalhador em relação ao tempo. E para você que está ouvindo aí, sei lá, lavando uma louça, para refletir como é que você se estabelece em relação ao tempo de que você desfruta sem estar vinculado ao trabalho. Né? Como você se sente, subjetivamente falando, né? Porque nós somos socializados como mercadoria, força de trabalho. Então, como é para os indivíduos socializados dessa forma se relacionarem com o seu tempo sem medirem ele através da capacidade de produzir trabalho?
né? Então, essas questões são muito complexas. E aí leva toda a questão subjetiva de como a gente se relaciona com mercadoria, né? E, enfim, transfere isso para todas as nossas relações interpessoais, né? De falar de perder tempo, gastar tempo com alguma coisa, né? No sentido de diminuir alguma atividade, eu perdi tempo e se irritar por perder tempo, né? Porque no fim de contas a gente está perdendo uma mercadoria. O tempo é dinheiro, o dinheiro é tempo e... Sim. Enfim, levado ao extremo, né? E assim, se a gente voltar para esse parágrafo, ele está falando que, como o exemplo do vestido e do trabalho do bolo, e como ele coloca o trabalho do marceneiro, aqui não é o seu trabalho no hobby. A gente está sempre falando de um trabalho homogêneo, socialmente... Dentro de um sistema. Então, esse trabalho que você faz para... contribuição do sistema, do capitalismo como forma social, esse trabalho, ele não tem a sua assinatura do Diogo, da Ana Paula, do Rafael, do Gustavo, da Aline. Você é substituído, certo? E você é substituído por alguém que faça um trabalho tão homogêneo, abstrato e padronizado quanto você. Porque o trabalho aqui, homogêneo, abstrato, padronizado, que a gente está falando aqui, ele não é medido pela sua assinatura, mas ele é medido pelo tempo, certo? E o tempo, ele tem um valor associado aqui. É disso que a gente precisa ter claro quando a gente está debatendo essas questões aqui. Sim. Né? Acho que a última coisa nesse tempo que forma o valor das mercadorias, que aí ele vai elaborar melhor depois, é como que essas matérias-primas, né, que a gente falou, aí os meios de produção, o tecido que você vai transformar num vestido, ele também já tem tempo acumulado de trabalhos anteriores, né, que formaram valor nele. E esse valor formado em trabalhos anteriores é que o costureiro vai transferir para mais um produto. Então vai uma cadeia de trabalhos, né? Sim. É a pessoa que plantou colheu o algodão, aí fez o fio, aí do fio fez o tecido, enfim, todos esses trabalhos vão sendo transferidos de um trabalhador para o outro. Sim. O trabalhador que colheu o algodão já pegou o trabalho de quem plantou o algodão e transferiu para, sei lá, para fiação, para colheita. Aí o cara da fiação pega o trabalho de quem plantou o algodão, de quem colheu o algodão e transforma em fio. Aí o cara da tecelagem pega o trabalho de quem plantou, de quem colheu, de quem fez fio e transforma em tecido. Olha quanto trabalho que já não tem só num tecido de algodão. Mas quando você chega na loja, quando você chega na gôndola da loja, tem um vestido e você não vê o trabalho, porque o trabalho é humano, abstrato, padronizado, certo? Sim. Você não vê a mão do trabalhador. Então, voltando, por isso que é importante relações que promovam, por exemplo, quando o chão, né, diz, olha, você está pagando nosso trabalho com 30% acima desse valor que você está pagando pelos produtos. É muito importante quando eu dou um curso, eu dou uma aula e as pessoas pagam dentro daquela aula o valor imediatamente do curso. Por quê? Porque elas entendem que aquilo é um trabalho e o trabalho tem cara, o trabalho tem rosto, certo? O trabalho paga alguma coisa, né? Porque a gente simplesmente inviabiliza, como é que a gente fala quando a gente apaga? A gente, quando torna invisível, a gente invisibiliza, Senhor, invisibiliza, talvez, não sei. Né? A gente torna invisível, né? Muito mais fácil assim, o trabalhador. Sim. Nós nos tornamos invisíveis e os demais trabalhadores também são colocados de forma invisível, porque eu estou completamente travado hoje para falar invisível. Sim. De outra forma. E só uma última consideração que me fez pensar quando eu estava fazendo esse raciocínio do trabalho que vai se transferindo, é que eu comecei pelo trabalho de quem plantou o algodão, né? Que parece, não, esse é o primeiro trabalho, então, quem plantou o algodão. Sim. Só que, pro cara conseguir plantar o algodão de uma forma que seja rentável e produtiva e aprender a arar a terra e aprender isso aqui, isso são décadas ou... E as ferramentas? Ou séculos de um conhecimento que foi sendo transmitido do primeiro cara que trabalhou plantando o algodão e não deu certo. Aí ele perdeu 6 meses de trabalho porque aquele algodão não deu certo. Aí ele fez um melhoramento genético natural lá, combinou as sementes para conseguir plantar o algodão. Todo esse trabalho vai pro fio, vai pro tecido, né? Isso são, sei lá, milênios de trabalho, de cultivo,
para chegar num produto, né? Isso a gente está falando de um produto super simples, que é um vestido de algodão, né? Então, se a gente pensar no microfone que a gente está gravando aqui, então, né? Da mineração do silício, da plaquinha, e é infinito. Veja, né? Exatamente a quantidade de refinamento que a nossa sociedade produz, a quantidade de trabalho que a nossa sociedade produz. Então, na página 166 aqui da nossa edição, o Marx vai falar: os valores antigos dos meios de produção são conservados no produto, né? É exatamente o que o Diogo está descrevendo, assim. Então, se você conseguir, como eu posso dizer, se você conseguir atualizar o seu olhar, se você conseguir, como é que a gente pode dizer, se você puder exercitar o seu olhar para tudo que está à sua volta como uma enorme conservação de trabalho, você vai entendendo o tamanho da complexidade da sociedade que nós vivemos, né? E quantos trabalhos são invisibilizados. Uhum. E quanto a gente acha que a gente está pagando por um produto caro, porque ela tem, na verdade, o que você está pagando o que tornou caro foi o custo de produção, né? Não foi a mão do trabalhador que esteve envolvida, né? É mais ou menos essa transposição do valor que o Marx vai tentar desmobilizar. Sim, aqui. Exato, porque no fim da conta eu acho que a tendência natural é que a gente dê valor só ao meio de produção e não ao trabalho, né? Acho que tem muito a ver com o que você estava falando da gente não valorizar um professor, né? Sim. Porque um professor não está usando um giz de ouro, ele não está usando uma lousa super high-tech, não sei o quê. Ele só chega lá e fala. É só, vai ter que pagar para quê? O cara não tem que gastar dinheiro nenhum para fazer isso. É só chegar lá, não tem os 20 anos de trabalho que ele teve gasto para aprender uma coisa que alguém levou 20 anos para pesquisar, que um outro levou mais 100 anos, uma carreira inteira para descobrir. E, enfim, todo esse trabalho anterior vai sendo incorporado ao professor, que vai transferir esse conhecimento. Vai cobrando mais caro, porque na sala de aula você tem uma lousa que é high-tech, né? Os alunos estão sentados em poltrona. Mas quanto ganha? Qual é o valor da hora-aula do professor? Porque é isso que faz a diferença. Ah, não, é um artifício só, né, para tentar conferir valor à escola, não ao professor, né? Basta você entrar numa página de notícias para falar que as crianças de hoje são diferentes. São diferentes a partir do momento que você dá para ela um celular com 3 anos de idade, né? Qualquer até um macaco pintado de palhaço vai ter dificuldade de chamar a atenção dessa criança. O problema não vai ser o sistema educacional. O problema vai ser uma criança que tem acesso a meios digitais que estimulam ela visualmente, bizarramente. Mas se você coloca isso não como um fato, mas como a criança é diferente, você vai querer que o professor seja tão atrativo, se ele puder ir com roupas neon e piscar enquanto ele fala, para poder chamar a atenção dessa criança. Mas isso tende a uma parede, né? Isso tende a um poste ao infinito, né? Porque o professor é um cara que tem a capacidade de conseguir mobilizar conhecimentos anteriores, que são trabalhos que na nossa sociedade não são valorizados por serem trabalhos. São trabalhos subjetivos e são trabalhos que promovem conhecimento. E conhecimento é crítico, bicho. Se você conhece, você questiona. Né? E se você paga R$12 a hora-aula, R$7 a hora-aula, R$30 a hora-aula, R$100 a hora-aula, e o valor total que você paga por aquilo é ínfimo, você tem que ver qual é a relação que você tem de trabalho com aquele profissional. E não é à toa que ele é tão desvalorizado, né? Sim, então fica a dica de hoje. Dica. Quando for matricular seu filho na escola, fale com os professores. Antes pergunte se eles estão ganhando bem. Exato. Apoie a greve dos professores da sua cidade. Você só é alfabetizado graças a um professor. Bom, aqui na página 168, o Marx fala o seguinte... deixa eu só fazer um comentário pode falar. Tá vendo? Atravessando você. Não, da 166 ele faz uma consideração interessante aqui sobre o aumento da produtividade, que é o que ele chamava antes de força produtiva. Eu nem sei se aqui ele está chamando de força produtiva ou produtividade, mas enfim, que é o que a gente falou de uma máquina que antes produzia 10 metros de tecido por hora, aí tem um avanço tecnológico, ela passa a produzir 20 metros de tecido por hora. Ele faz essa ressalva de que o aumento da produtividade ele altera somente a primeira
ação do trabalhador, né? Que a gente falou que o trabalhador tinha 2 ações ao trabalhar. É conservar o valor dos trabalhos anteriores, dos meios de produção, e criar novo valor pelo trabalho. Se você dá uma máquina para ele que produz o dobro, sim, isso só altera a primeira função do trabalhador, que é a de transferência de valor do trabalho anterior, que vai ficar mais rápido, para o novo produto. Sim. Então, se em vez de produzir 10 metros de tecido por hora, ele produzir 20, ele vai só conseguir transferir mais valor do fio antigo para o tecido novo. Mas ele não vai criar o dobro de valor. Então, o Marx vai mais para frente, ele vai falar da mais-valia relativa, né? Se não me engano, a gente já falou da mais-valia absoluta, não? Não, é aqui. Então, a mais-valia relativa é essa nessa que sessão, você... aliás, né? É o que a gente vai falar nos próximos... A mais-valia relativa é exatamente você colocar o trabalhador para trabalhar 6 horas, mas com uma máquina que faz ele trabalhar na mesma intensidade... Uma intensidade maior. Exato. Que ele trabalhava 12 horas. Então, o cara começa a trabalhar com uma frequência, digamos assim, com um pitch de velocidade ainda mais alto. Ele começa a cumprir funções que antes 5 pessoas cumpriam, né? Ele atende o telefone, ele passa recado, ele manda e-mail, ele faz não sei o quê, ele é o cara do marketing, ele também é o cara da colaboração, e tudo isso ele não é pago a mais por isso, mas ele faz vários outros trabalhos. Isso é a mais-valia. É a promoção de Black Friday do McDonald's, né? De 20 cheeseburger por não sei quanto. Exato. Então o atendente do McDonald's que costumava fazer 100 lanches por dia tem que fazer 300 no mesmo dia, nas mesmas 8 horas. É mais-valia. E beleza, relativa. Aí fica todo mundo estressado, se machuca, aí tem acidente de trabalho. E a tendência é essa. E fica todo mundo estressado. Aumentar a velocidade do maquinário para que ela possa extrair mais, para que o trabalhador transfira mais valor novo, produza mais valor novo para esse produto final, né? Mas o valor que a máquina está transferindo, ele não muda de escala, ele muda de quantidade, ele muda na sua frequência. Ele não dobra, ele não triplica, ele não fica maior, ele fica mais rápido, né? A máquina só passa para frente, ela só conserva e transfere mais valor numa velocidade maior. Quem produz mais valor é o trabalhador, que vai produzir a ele sim vai aumentar na velocidade. Uhum. Aí ele já está dando todas as condições para a gente ver que tem uma questão, né? Que aí ele está falando quem está transferindo o valor e conservando o valor é a máquina, né? Mas quem está aumentando a quantidade de trabalho produzido novo vai ser o trabalhador, mas isso é o tema da mais-valia relativa. Sim, por enquanto vamos ficar na mais-valia absoluta. Exato. Um outro ponto que ele faz aqui ele começa a falar mais ou menos da depreciação, e ele fala uma coisa muito interessante aqui na página 167. Interessante, é meio óbvio já em linha com o que a gente falou, mas só para citar nas palavras dele aqui, eu estou no final do terceiro parágrafo da 167. Segue-se daí que no processo de trabalho só se transfere valor do meio de produção ao produto na medida em que o meio de produção, juntamente com seu valor de uso independente, também perca seu valor de troca. Ele cede ao produto apenas o valor que perde como meio de produção. Parece meio óbvio no caso, a gente tem o tecido que vira vestido. Então, na medida em que o tecido vira vestido, o tecido perde valor como tecido. Você não vai vender o vestido como um tecido, você vai vender ele como vestido. Sim. Então, o tecido deixa de ser tecido, de ter o valor de uso dele como tecido. Sim, ele transfere para o E ele é transferido para o vestido. E isso também implica na depreciação de maquinário, por exemplo, né, do meio de produção. O valor que a máquina incorpora ao produto produzido é o mesmo que ela está perdendo conforme o seu uso, né? Então, para quem está acostumado a falar em depreciação e amortização, né, em empresa, até computador, o seu computador dura 5 anos e você pagou 5 mil por ele, então o seu valor perde R$1.000 por ano. Então, conforme vai sendo trabalhado cada coisa que você produz nesse computador como mercadoria, vai agregar R$1.000 por ano. Sim. Aí, né, dividido pelo número de horas que ele é utilizado, enfim. Do mesmo jeito, uma máquina na área industrial, ela tem a vida útil dela de tantas 1.000 horas, que é um cálculo
estabelecido no mercado já, né? Às vezes a máquina pode durar um pouco mais, pode durar um pouco menos, mas enfim, existem essas médias de vida útil do maquinário. Conforme o trabalhador vai produzindo coisas, ele transfere não só o valor da matéria-prima, então do tecido investido, mas como a Ana até tinha adiantado, a máquina de costura não dura ad eterno. Então a máquina de costura dura X horas. Então cada hora que o trabalhador usa a máquina de costura para produzir um tecido, ele transfere também um pedacinho dessas X horas de duração da vida útil da máquina de costura para o tecido. É que você está falando sempre, lembrando que você está falando dos dois fatores mobilizados, né? Do morto, né? Do trabalho objetivado, né? Do trabalho objeto, que são os meios de produção, e do trabalhador que atua sobre eles, né? Então você está falando da parte de como esses objetos vão se depreciando, porque tem a parte de como o trabalhador vai criando valor enquanto esses produtos, o maquinário, as ferramentas vão se depreciando. Ou seja, né, ela se deprecia enquanto instrumento. Estou falando mais especificamente da transferência do meio de produção para o novo então a máquina produto, ela vai se depreciando no seu uso, mas também vai transferindo a máquina, né? Mas a máquina de fiar vai sendo depreciada enquanto ela produz o fio. O fio produzido vai virar um tecido e o tecido vai virar vestido. Esse produto, ele conserva o valor dele. Ele vai sendo passado para frente. Então, esse é o ponto do Marx. Você só está conservando o valor. Sim. Né? E essa máquina de costura, só para concluir, só pode transferir valor de depreciação dela para o novo produto na medida em que ela também incorporou valor de trabalho humano num processo anterior. Exato. Se ela não tiver Se ela valor não tiver humano, valor, ela não vai valor de trabalho nada. ali. E só com relação ao que você falou de tirar dos mortos, né? Ele fala aqui no final do primeiro parágrafo da 166, como a atividade produtiva adequada a um fim, o trabalho, através do seu mero contato, ressuscita dos mortos os meios de produção, os vivifica para serem fatores do processo de trabalho e se combina com eles para formar novos produtos. O Marx vai falar o seguinte: um instrumento, uma máquina, um edifício de fábrica, um recipiente, etc., prestam serviços no processo de trabalho. Os cadáveres de máquinas, etc., continuam a existir separados dos produtos que ajudaram a formar. Se considerarmos todo o período em que tal trabalho presta serviço, veremos que durante esse período seu valor de uso foi inteiramente consumido pelo trabalho e seu valor de troca transferiu-se por isso totalmente ao produto. Então é exatamente o que o Diogo está falando. Se esse produto só vai poder fazer essa conservação e passar para frente o seu valor, se ele literalmente tem valor, e a gente já entendeu que no universo do Marx é valor que está envolvido com trabalho. Ou seja, é um valor que foi produzido anteriormente pela mão do trabalho. Sim. E posso ir para 168? Pode. Posso. Aqui ele fala uma coisa que é meio aterrorizante. Pense. Ele conclui o meu raciocínio, aí eu acho que eu sei para onde você vai. Desse modo, calcula-se a depreciação de todos os meios de trabalho, sua perda diária de valor de uso e sua correspondente transferência diária de valor ao produto. Né? Então, você tem um controle aí do que está acontecendo. Essa cama de gato que ele está construindo é exatamente, acho que é o que você vai falar agora, né? Não sei. Uá? Mas, bom, a gente estava falando aqui de como que quando trabalha, vai transferindo o valor de um meio de produção para o próximo, vai depreciando as máquinas. Valor de troca, né? E aí o Marx diz o seguinte: e acontece ao meio de trabalho o mesmo que ao homem. Todo homem perece diariamente por 24 horas. Era isso que você achava que era? Não era, mas isso é interessante. Mas isso é muito interessante, porque assim, ele basicamente colocou em pé de igualdade, isso na visão do capitalista, né? Sim. Em pé de igualdade, o homem e a máquina são iguais. A máquina deprecia tanto, porque a vida útil dela é de 5.000 horas, então a cada hora ela deprecia 5.000 avos, até que depois de 5.000 horas ela não tem valor nenhum. Da mesma forma, o homem perece 24 horas por dia. A vida útil do homem é
Não sei, se você é um jogador de futebol, sua vida útil é, sei lá, 23, 30 anos. Tem gente que encerra anos. Na média, eu diria que é uns 30 anos um jogador de futebol. Se você trabalha no escritório, talvez sua vida útil seja uns 40, Qual é a vida 50 útil? Anos. Veja que interessante. Nesses termos, a vida útil de um trabalhador que more na periferia de São Paulo, ela é menor do que a vida útil de um trabalhador que mora em Moema, porque nós sabemos que há uma diferença de quase de 15 a 20 anos, dependendo do bairro que você mora. Sim. Certo? Na expectativa de vida, você está falando, expectativa de vida. Então, e sem falar na natureza dos próprios trabalhos, que, enfim, os trabalhos normalmente são mais precarizados, os trabalhos que estão disponíveis para a periferia, né? Exatamente. É trabalho mais primário, em construção, em indústria, que são trabalhos que exigem muito mais fisicamente do ser humano, né? E eu achei quando eu li isso daqui... E quando ele termina o trabalho, né, a capacidade útil dele de trabalhar, o indivíduo morre. Diminui, cada dia mais é um dia menos. E hoje em dia ele morre e ele tem a garantia de que ele vai morrer e não vai ter nem aposentadoria. Né? Não vamos nos entristecer ainda mais. Mas o que me chamou a atenção, o que me fez lembrar isso daqui, na hora que eu li, é o seguinte, né? Que a gente vê no mercado de trabalho que, por exemplo, como é difícil para as pessoas mais velhas, apesar da ampla experiência muito maior que elas têm, né? Capacidade até de resolver problemas e tudo mais, não serem contratadas. Uhum. E o quanto que isso não é uma herança até da própria Revolução Industrial e de você tratar a força de trabalho como um meio de produção, como uma máquina, é a vida útil. Se eu vou contratar um cara de 50 anos, é maior trabalho para contratar e não sei o quê, e o cara só tem mais 5 anos para me dar de trabalho, aí ele vai sair, aí vou ter que contratar outra pessoa, então eu vou querer alguém, sem falar o Marx até colocar isso com as máquinas, né? A máquina não opera na primeira hora de vida útil dela da mesma forma que ela opera na hora 4.999, supondo que ela tenha 5.000 horas de vida útil, né? Ela já está lá na última hora, ela já está capengando ali. E o corpo humano é a mesma coisa, ou seja, um trabalhador de 50 anos tem uma chance muito maior de ficar doente, de ter que faltar para fazer uma ponte safena, um mocinho, não aguentar hora extra, que a gente vai falar da jornada de trabalho depois e como que isso é... Exatamente. Enfim, né, a exploração da mais-valia na jornada de trabalho. Então, acho que tudo isso é uma coisa. Na hora que a gente vai lendo, a gente vai percebendo, né, as implicações dessas coisas e como que isso tudo ainda se materializa hoje em dia nas relações do mercado de trabalho. Sim. Foi uma coisa que me chamou a atenção nessa parte. Uma coisa que me chamou a atenção foi o que ele também vai falar nessa página, na 168 aqui da nossa edição. Eu vou citar aqui. Isso demonstra convincentemente que um meio de produção nunca transfere mais valor ao produto do que perde no processo de trabalho pela destituição do seu próprio valor de uso. Se não tivesse valor a perder, lembrando que a gente está falando aqui valor no universo que o Marx define valor, tá? Isto é, se não fosse ele mesmo produto do trabalho humano, então não transferiria nenhum valor ao produto. Serviria de formador de valor de uso sem servir de valor de troca. Isso ocorre com todos os meios de produção pré-existentes por natureza, sem colaboração humana, como a terra, o vento, a água, o ferro, a madeira das florestas virgens, etc. Uhum. Essa citação aqui, eu ia comentar do curso tem um asterisco até, muito legal isso aí. Do CPF, de negacionismo ambiental, porque essa passagem nos dá uma boa dimensão de como se sustenta, o quanto, quando a gente fala que nós vivemos numa forma social, né, que o Davi Copenau fala, onde nós somos o povo da mercadoria, né, o quanto isso se revela não exatamente no que fica mais difícil, que é a autoidentificação de nós mesmos como mercadoria, mas como nós nos relacionamos com as outras coisas, com o outro. Né? Como o meio ambiente não possui valor, e a gente está entendendo de que valor o Marx está falando, ele não é contabilizado. Sim. Certo? Então, tudo passa pela dificuldade de precificar algo que simplesmente está dado. Né? E se não houver essa instituição de valor, não tem valor no sentido lato, não importa. Né?
Então, Você quer dizer que a gente daria mais valor ao ar atmosférico se a gente transformasse, sei lá, o gás carbônico em crédito para a indústria? Essa é a ideia do protocolo de Kyoto. Essa ideia maluca? Sim. É uma ideia maluca que já existe. Já existe. Não percam o curso da Ana Paula em março para saber mais sobre como funcionam os créditos de carbono. Lance Lux Scholar. Mas não, isso daí é sensacional, né? É muito chocante, né? É muito chocante e muito... Porque, assim, quando eu falo que nós somos o povo da mercadoria, que nós nos relacionamos conosco, entre nós, como indivíduos, mercadoria, já é difícil. Mas isso fica constatado, é uma possibilidade de se contar... Oh, glória a Deus! Disso ficar, né, de estar comprovado, é uma possibilidade argumentativa quando você olha como os indivíduos dessa sociedade e a sociedade como um todo se relacionam com as outras coisas que não são mobilizadas por esse trabalho. Uhum. É uma possibilidade da gente ter confirmada essa explicação. Bom, ela se verifica nesse exemplo, né? Melhor ainda. Passando, então, a gente está falando aqui, né, dos meios de produção, da força de trabalho. Na página 169 é quando ele fala o que eu tinha citado da transmigração das almas. Antes dessa transmigração eu tô com a língua presa hoje. Ele faz um resuminho antes Ele faz um pulo do gato aqui. Você quer ler os meios de produção? Uhum. Leia aí. Eu anotei isso aqui como um resumo do que ele tinha falado antes. Exato. Né? Só de novo, né? Isso é bem comum aqui no Capital, para quem está lendo com o livro e acompanhando, né? O Marx, de vez em quando, às vezes no meio do capítulo, às vezes no fim do capítulo, ele retoma tudo que ele tinha falado antes, e essa é a dica para, se ele está retomando, é porque ele vai acrescentar. Ele vai pôr uma bucha é porque ele vai acrescentar alguma coisa em dormindo. seguida. Então, fique atento quando você achar que você está lendo uma coisa que você já leu antes, é porque ele está prestes a dar uma cambalhota aí. Esse é um desses pontos, que é um resumo. Então, ele vai falar o seguinte: os meios de produção, apenas na medida em que, durante o processo de trabalho, perdem valor na figura de seus valores antigos de uso, transferem valor à nova figura do produto. Então, isso a gente já tinha falado, né? O máximo de perda de valor que podem sofrer no processo de trabalho está evidentemente limitado pela grandeza originária de valor com que entram no processo de trabalho ou pelo tempo de trabalho exigido para sua própria produção. Então, uma máquina que levou X mil horas para ser produzida, a cada hora de vida útil dela, ela vai transferir um X avos de tempo-valor, de valor-tempo para o novo produto. Meios de produção nunca podem, por isso, agregar ao produto mais valor do que possuem, independentemente do processo de trabalho a que servem. Sim. Elas não podem transferir por si. Uma máquina não transfere mais porque ela não vai transferir um valor a mais do que ela em si pode passar na hora que ela é operada. Uhum. Por mais que a máquina seja uma nave espacial, ela não vai produzir algo a mais do que ela já possui. Ela vai transferir simplesmente algo que ela possui, ela não vai criar. Quem cria essa coisa nova é o próximo fator de produção. Sim, e aí a gente entende por que também as máquinas mais sofisticadas, tipo um computador, transferem mais valor ao produto final, um software, do que uma máquina de sei lá, de fabricar ferro, lá, de moldagem de ferro, por exemplo, que é uma máquina mais simples, porque a máquina de moldagem de ferro exige muito menos trabalho, né, para ser feita. Então, o produto de ferro final, você vai comprar uma maçaneta, sei lá, qualquer coisa de ferro, vai custar muito menos que um software de computador, porque o software tem décadas e séculos de trabalho agregado ali, né? O que a gente vai ver é que a tendência é que o capital produza seus produtos sempre com... ele produz em escala para que ele possa ser competitivo e reduzir os custos e os preços finais. Então, a gente pode viver num tempo onde, por exemplo, uma coisa é produzida de ferro, exatamente por não ter mais concorrência entre os produtores de uma maçaneta de ferro,
custe mais do que um computador. Claro que não um Macintosh lá, como é que é o nome do computador da maçãzinha? Mac Pro. Mac Pro, que parece um ralador de queijo, que custa, sei lá, o seu rim esquerdo, né? Mas isso também tem outras relações, né? Um Mac, ele voa, ele produz orgasmos, né? Ele é um computador que fala, enfim. Porque tem que ver também como é que se desempenha a concorrência, né? Mas veja que tem essa questão do trabalho, mas aí eu estou colocando mais uma camada dessa cebola que tem a questão da concorrência também. Ou Sim. Seja, a coisa vai sempre se complexificando. Quando o Marx ele vai falar aqui numa hora de lei de especulação. É claro, ele está falando de especulação com matéria-prima, né? Principalmente commodity, assim que ele até fala que o mais normal é a especulação ser no produto mais primário e não no produto final, né? Então é mais fácil especular com o preço do algodão do que com o preço do vestido. Sim. Mas isso tem a ver com a concorrência também, Ana? Essa especulação tem a ver com o que você está falando? Também tem, porque você vai especular o valor futuro dele, né? Uhum. E o valor futuro dele tem embutido a questão da produção, da safra, né? Mas isso tem muito a ver com uma lógica do mercado financeiro, né? Onde você põe no mercado de futuros a safra daqui 6 meses e isso vai virar um valor embutido na sua produção de Nespresso, né? Por exemplo, né? Na sua produção de vestidos, né? Então a gente vai aumentando a escala das coisas e é interessante que essas são as matérias-primas, né? Ou seja, são os objetos inanimados que vão entrar na produção, né? Então a gente está vendo que o capital ele vai se organizando, a economia capitalista, de uma forma onde todos os produtos estão no tempo esquartejados e enquadrados e concentrados e definidos e perfeitamente organizados para que não tenha nenhuma mudança, né? Nenhuma, como é que a gente pode dizer? Nenhuma imprevisibilidade dos fatores, né? Para que você garanta o máximo de controle no futuro do desenvolvimento capitalista, porque todos os contratos se dão no futuro, né? Sim, até acho que por isso que no caso, o que acaba tendo mais variação são as commodities que dependem de fatores climáticos, por exemplo, né? E quebras de safra, coisa assim que acaba sendo... Mas a gente teve especulação em cima do preço da tulipa, né? A especulação pode se dar em cima de qualquer coisa, né? Isso que a gente está falando de um produto, né? A gente está falando da pequena nata, né? Dos indivíduos que participam do mercado de compra e venda, de mercado de futuros, de commodities e estão envolvidos na produção. Os especuladores são os indivíduos que podem especular sobre qualquer papel. Tulipa, o raio que o parta, um derivativo, porque a questão de especular é simplesmente a de tentar alavancar um valor, fazer a arbitragem. Exatamente, é algo no futuro, né? É só sobre algo que seja incerto no futuro. Exatamente, né? comprar mais barato e vender mais caro. Né? Então ela não se dá exatamente em cima de algo, mas é a oportunidade de fazer essa arbitragem. Sim, né? E aí isso não altera o valor das coisas. Né? O que ele fala da especulação, né? Do algodão aqui. Às vezes, se você tem uma quebra de safra do algodão, aí o algodão vai ficar mais caro, portanto o preço do vestido fica automaticamente mais caro. Mas ele não, mas é só uma questão de preço, né? Porque é só um custo maior do algodão, é só o meio de produção que está variando. O trabalho não variou, né? Foi o mesmo trabalho que foi usado para produzir. Mas imagina a capacidade de indução de políticas públicas que fundos de investimento, por exemplo, que são grandes, que podem agir como grandes especuladores, possuem quando o governo está com a faca no pescoço, ou quando se é posto a faca no pescoço do governo, para que ele altere as políticas sobre salário da classe trabalhadora. Né? Então você especula no valor da matéria-prima e você também pode trabalhar como um fundo de investimentos, de exportação de capital, para que o governo altere as políticas sobre a questão salarial dos trabalhadores do país. Então a gente está falando de coisas que vão aumentando o nível de complexidade do que já está posto, entende?
A gente está fazendo exercícios de complexidade mesmo. O gato pulou na frente do capital. Bom, eu tô na 170 aqui. Se tem alguma coisa antes disso? Na 170, eu anotei aqui que ele vai fazer Ele vai fazer a tal da cambalhota, né? Uhum. Então, se você achar, eu posso ler aqui a parte da cambalhota, né? Ao transformar o trabalho produtivo, Exato, meios de produção em elementos constituintes de um novo produto, ocorre com seu valor uma transmigração de almas. Ele transmigra do corpo consumido ao corpo recém-estruturado, mas essa transmigração de almas ocorre igualmente às costas do verdadeiro trabalho. O trabalho não pode agregar novo trabalho e, portanto, criar novo valor sem conservar valores antigos, pois ele tem de agregar o trabalho sempre sob uma forma útil, e ele não pode agregá-lo em forma útil sem fazer de produtos meios de produção um novo produto, e com isso transferir seu valor ao novo produto. É, portanto, um dom natural da força de trabalho em ação, no trabalho vivo, conservar valor ao agregar valor. Um dom natural que nada custa ao trabalhador, mas que rende muito ao capitalista. Era isso? Ele segue e fala: a força de trabalho em ação é o único valor original que surgiu de dentro desse processo. A única parte de valor do produto que é produzida pelo próprio processo. Mediante a atividade da força de trabalho, reproduz-se, portanto, não só seu próprio valor, mas produz também valor excedente. Essa mais-valia forma o excedente do valor do produto sobre o valor dos constituintes consumidos do produto, 1000 vezes produto. Isto é, dos meios de produção e da força de trabalho. Ou seja, o trabalhador, nesse capítulo a gente está vendo mais uma camada onde o Marx vai defender a tese original dele de que a mercadoria força de trabalho é uma mercadoria como todas as outras, mas ela é diferente de todas as outras, porque é ela que produz, com isso que ele chama de dom natural. Ela que faz o processo andar, ela que faz a conservação, que é o que ele está chamando de transmigração das almas, e é ela que coloca, ela que cria um valor novo através do seu trabalho, ela que paga a si no seu trabalho. Né? Ela é uma mercadoria diferente. Eu acho que esse é o capítulo que talvez a gente passe mais batido para quem está acompanhando o podcast, mas esse é o capítulo que ele mais vai desenvolver. Olha, é patente que se você colocar uma máquina nova, uma matéria-prima específica, ela não vai criar mais valor, ela simplesmente vai conservar o valor dela nas coisas. E no processo que ela vai gerando novas mercadorias a partir de si, ela também vai destituindo do seu ponto um pouco do valor que ela tinha originalmente. Então, onde é que está o pulo do gato dessa produção? Não é simplesmente na transmissão de valores. É nessa criação, porque o capitalismo não é um repasse de produtos já criados, ele é a criação de produtos, né? Sim. E de produtos com valores novos, né? Sim. E aí, quanto mais valor ele conseguir extrair dessa etapa que realmente agrega valor e que não só transfere valor, melhor para o capitalista. Exato. E pior para quem está agregando mais. Exato. Cada vez mais valor, mas recebendo o mesmo salário, porque afinal quem sabe menos. Você não recebe mais salário por agregar mais valor, né? Exato. Então aí que está o pulo do gato, que a gente vai discutir em mais detalhes no capítulo 8, né? Acho que no 7 já... no 7 já vai falar da mais-valia e no 7 e no 8 é a taxa de mais-valia. E aqui finalmente ele vai entrar no tema do capítulo, ele vai definir, a gente ficou falando muito tempo aqui, né, de que o processo de produção... Subjetivo, inanimado... O processo de produção é dividido entre os meios de produção e a força de trabalho, que se reúnem, aí a força de trabalho conserva os valores do meio de produção do novo produto, ela acrescenta valor. Ele vai falar que, da mesma forma que no processo de produção você tem os meios de produção e a força de trabalho, do ponto de vista da valorização, você tem capital constante e capital variável, sendo os meios de produção capital constante, a força de trabalho capital variável. Então, em termos de processo de produção tem meios de produção
e força de trabalho. Em termos de valorização, você tem capital constante e capital variável. Essa é a relação, Sim. mais ou menos as mesmas coisas, só que num processo... Um é a criação do valor, o outro é o processo de produção em si. Sim. Ele fala uma coisa que eu achei bem interessante. Ele fala... Valor do capital originário... Aqui, bom. Meios de produção de um lado e força de trabalho de outro. Não apenas as diferentes formas de existência que o valor do capital originário assumiu ao desfazer... São apenas as diferentes formas de existência que o valor do capital originário assumiu ao desfazer-se de sua forma dinheiro e ao transformar-se em fatores do processo de trabalho. Ou seja... A forma dinheiro é a forma que o capital se desfaz, certo? É a forma que ele está, que ele caminha, que ele fica flutuando, é a forma dinheiro. Isso também é muito importante para a gente conseguir entender o que ele está querendo dizer quando a gente olha lá para o capital na seção 5, que ele tem que sair da posição dinheiro, e a gente já viu que não é qualquer dinheiro, é o dinheiro capital, para se colocar na posição de força, de fator de produção. Mas ele também pode ficar se mantendo loucamente na forma dinheiro. Certo? Então, eu acho interessante quando ele fala assim, o valor do capital originário assumiu ao desfazer-se de sua forma dinheiro. Ou seja, existe uma forma que o capital fica na sua, né? E a gente vai entender que, assim, uma das coisas que é interessante quando a gente chega no livro 3 é que o Marcos vai falar, olha, esse daqui não é um livro de história, eu não começo falando do capital bancário, né, amigos? Eu falo da mercadoria. O primeiro capítulo do meu livro é a mercadoria, né? Então, é interessante como ele vai tecendo, né? Uma coisa que eu achei legal aqui, lendo, e que tá me chamando a atenção esses dias, né, porque tem processo de escrita, é que o Marcos, ele começa todos os capítulos que nós lemos, absolutamente todos, ele nomeia no primeiro parágrafo o que ele vai falar nesse capítulo. Ele desenvolve lentamente, longamente o que ele está falando, né, ao longo do capítulo, para que no final ele junte as pontas e fale, tá vendo aquilo lá que eu disse que eu ia falar? Então, ele passou por esse processo e saiu dele assim, né? Então, ele retorna ao ponto inicial e diz, olha, esses fatores de produção são dois, porque eles necessariamente precisam ser entendidos como coisas diferentes envolvidas necessariamente nesse processo de produção, como eu desenvolvi nesse capítulo, né? Então, nada é por acaso, né? São dois fatores, não são um só. E cada um dos fatores de produção tem qualidades diferentes e entram nessa produção de formas diferentes, e o nome delas vai ser esse aqui. Como você disse, capital constante e capital variável. Bom, essa é uma das últimas coisas que ele fala. Ele vai falar depois da questão da especulação, né? Então aqui ele definiu capital constante e capital variável, sendo capital constante os meios de produção, capital variável a força de trabalho. E aí ele vai elaborar isso melhor daqui para frente, né, nos próximos capítulos. No final ele fala aquela questão da especulação, que a gente já comentou, né, da variação do preço da matéria-prima. Isso não afeta o capital variável, é só o constante. Então isso é só a parte que se transfere para o produto final, não tem nenhuma criação de valor. Sim. Né? Se você for comprar o hambúrguer hoje e ele tiver 10 vezes mais caro, porque a carne está 10 vezes mais cara. É porque ela conservou o valor. Não é porque ele não tem mais valor de ouro. No hambúrguer, é só refletindo o capital constante. O meio de produção dele, que era a carne, ficou mais cara porque, enfim, diversos motivos. Exato, ele conserva o valor dele nos produtos futuros. Sim. Mas é valor, né? O trabalho do hamburguero é o mesmo. Exato, mas é valor, né? Cuidado sempre, colega, com toda devida vênia. Cuidado, valor e preço são coisas diferentes. Mas a gente está fazendo um exercício aqui para tentar entender do que se trata essa conservação e essa depreciação do valor do meio de produção anterior, certo? Sim. É isso. Exato. É isso, senhor Diogo? É isso. Acho que é isso por hoje. Acabou
Estamos em 1 hora e pouco já, acho que já. Tá na obra de Deus, né? Já tá na mão de Deus. A gente já leu o capítulo 7, então já vamos gravar logo mais aqui nos próximos dias, capítulo 7. Para o pessoal ter bastante coisa para fazer nas férias de verão. Não pode ficar coçando. Eu sei que o nosso grupo de leitura se reúne dia 20 de janeiro. Eu ainda não falei com o pessoal da biblioteca. Eu sou um nó cego, velho. Sim, mas por enquanto, até segunda ordem, dia 20 de janeiro, para ler o capítulo 9. O grupo de leitura lá na Biblioteca Amoroso Lima, na esquina da Henrique Schaumann com a Cardeal Arco Verde. Que se reúne normalmente na primeira segunda-feira de cada mês, das 7 às 10 da noite. Mas como janeiro, a primeira segunda-feira vai ser aquela semana ali que não vai estar ninguém vai se reunir no dia, né, no primeiro dia do ano para ler o Capital. Que vai ser, sei lá, dia 6, 7, então... Espero estar de ressaca. Não é mesmo? Então vai ser dia 20, a princípio. A gente precisa confirmar com a biblioteca, mas acho que tá tudo certo. Então, gente, até a próxima com o capítulo 7, taxa de mais-valia. Vai ficando cada vez mais legal aqui. Cada vez mais desesperador, mas tem o 7 e depois tem o capítulo 8, que é um capítulo que a gente falou que, se você não tiver nada para ler do Capital, leia o capítulo 8. Exato. Que é... Se estiver dormindo, né? Se tiver que falar, que capítulo eu poderia ler? Lê o 8, velho. Puta que pariu, você quer se revoltar contra tudo e todos? Leia o 8. Quem sabe se a gente se empolgar muito, a gente consegue gravar até o Natal para dar tempo de você discutir o capítulo 8 com aquele seu Natal, tio reaço. Né? Aquela festividade com a sua tia natalina. Do WhatsApp que manda bom dia, em nome de Jesus. O seu primo que fez concurso, mas apertou 17. Então, a gente vai tentar trazer mais elementos, se tudo der certo, com o capítulo 8 mais da argumentos Jornada do Trabalho. Animar o seu Natal cada vez mais. Então é isso aí, gente. Ficamos por aqui. Forte abraço. Forte abraço e até a próxima. Até a próxima.